Bem, boa noite a todos. Nós vamos dar início então à aula inaugural do Programa de Especialização do Unifoa, com o tema Brasil pós-coronavírus, possíveis cenários e expectativas por meio dessa live. Então, para a gente poder iniciar, a gente gostaria de falar que o tema que a gente vai trabalhar hoje é Brasil pós-coronavírus, possíveis cenários e expectativas. Eu sou o professor Alexis, aqui do Unifoa, do Núcleo de Inovação, em parceria comigo o professor Marcos Casuíti. Seja bem-vindo, Marcos. Olá, obrigado. A gente faz parte do Inova, que é o núcleo de inovação do Unifoa. É um novo setor que vai desenvolver e trabalhar a autonomia e desenvolvimento científico e tecnológico aqui da instituição. Então, de imediato, a gente gostaria de agradecer o convite realizado pelo professor Bruno Gambarato, pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e também pela professora Daniela Arcanjo, coordenadora do Programa de Especialização do Unifoa. E para a gente iniciar esse bate-papo, a gente trouxe hoje 3 convidados para estarem com a gente, certo? Para poder debater esse tema. E aí, o primeiro deles, apresento aqui, é o Eduardo Chaves. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Obrigado, boa noite a todos. Nessa live de hoje, ele representa o tema indústria. Ele é empresário multissetorial, trabalhando na área de construção, fornecimento de mão de obra para a indústria, representação. Também está à frente da direção da tecnologia da Agência de Desenvolvimento Regional Líder Médio Paraíba, ex-diretor industrial da PSA Peugeot Citroën, por onde teve 18 anos e 10 meses. Para a área da saúde, a gente recebe a professora Lilian Beringer, doutora em cardiologia pela UFRJ, especialista em terapia intensiva pela UERJ e membro nacional da Comissão e Urgência de Emergência do Conselho Federal de Enfermagem. Seja bem-vinda, professora. Boa noite a todos. Eu espero que nós tenhamos uma excelente conferência. Boa noite. E da área jurídica, a gente recebe também o professor Sérgio Machado, mestre em Direito, especialista em Direito Empresarial, advogado no escritório Sérgio Machado Advocacia e atua também na área empresarial. Seja bem-vindo, Sérgio. Obrigado, boa noite a todos. Hoje o debate vai ser bem interessante. Obrigado aos convidados. Gostaria também de lembrar e agradecer a participação dos coordenadores, dos professores e alunos do programa, dos programas de especialização aqui do Unifoa. Sejam todos bem-vindos. Esperamos trazer um conteúdo relevante e importante para esse momento que a gente está vivendo. Para que a gente possa iniciar, então, esse nosso bate-papo, esse debate com essa temática, eu gostaria de falar um texto para contextualizar e introduzir os nossos convidados para que eles entendam como a gente vai discutir e também qual é a pertinência, da onde que esse tema surgiu. Então, a gente sabe que hoje a gente está diante de um cenário de crise global na saúde, que está longe de terminar, e, no entanto, ao mesmo tempo, a gente ainda é desafiado em inúmeras esferas, como economia, política e educação. Bem, a pandemia, em 4 meses, o Covid-19 deu a volta ao mundo, infectou média de 420 mil pessoas e matou cerca de 19 mil. Essa pandemia começou na China e depois atingiu a Europa, especificamente países como Itália e Espanha. E também chegou às Américas, com crescimento de casos no Brasil e nos Estados Unidos. Mais do que nunca, a gente tem visto governo e sociedade trabalhando em conjunto para fazer força-tarefa no combate ao vírus. E já pairam no ar algumas projeções do poder dessa epidemia de suscitar interrogações sobre a forma de viver em sociedade, como os indivíduos devem pensar o mundo para este século, reflexões sobre o humanismo, sociedade, como é que a gente vai se organizar economicamente, o que esperamos dos sistemas de saúde, de educação, e em meio ao mar de incertezas, há uma percepção que parece unânime. Essa crise terá efeitos pertinentes, para a forma de trabalhar. E uma coisa é certa, em determinado momento, após o recuo do coronavírus, o Brasil vai começar a tomar suas atividades. E essa é a nossa pauta, justamente os possíveis cenários e expectativas para o Brasil pós-coronavírus. Sei que é uma temática difícil da gente debater, especialmente nesse momento desafiador e complexo que vivemos, mas eu já gostaria de iniciar, então, propondo para todos os convidados que fiquem à vontade para a gente responder a seguinte pergunta. Na opinião de vocês, no cenário econômico, de que forma e quando o Brasil se ergueria e em qual momento? Fiquem à vontade. Bom, eu poderia
falar alguma coisa. Na realidade, nós estamos vivendo Vocês estão ouvindo bem? Perfeito. Sim. Na realidade, que nós estamos vivendo um momento muito diferenciado, né, do que tem acontecido ultimamente, nos últimos anos, mas que pela história do mundo, e a gente recordou um pouquinho, nós já tivemos coisas desse tipo que nós passamos no passado, na própria China, no ano 2002, com o vírus da SARS, né? Naquela época também, o que aconteceu na China é o que está acontecendo agora. Então, o que eu diria, entende? Que a visão que nós temos hoje do cenário do coronavírus e um pós-coronavírus é a dificuldade de nós sabermos qual é o tamanho do fundo do poço, né? A gente não consegue entender hoje o tamanho do fundo do poço. A gente teve aí recentemente, nós vimos que nós tivemos aí um aumento do dólar que chegou a mais de R$ 5 o dólar, coisa que nunca aconteceu no mundo, né? Nós temos aí um mundo todo cheio de experts, de cientistas que não conseguem descobrir uma vacina. Então, a gente não sabe onde nós estamos. Na realidade, hoje, a gente não sabe onde nós estamos. Agora, uma coisa é certa, né? Nós não podemos ficar parados, congelados, esperando que as coisas passem, né? A gente tem que reconhecer que essa nova dinâmica de mercado, ela é diferente e que a gente tem que se preparar para ela. Tá? Perfeito. Eu não consigo vislumbrar também um cenário de perspectiva de quando recuperaríamos, né? Até porque a gente está dependendo muito do desconhecido, né? Até onde vai esse vírus, até onde nós vamos ter que ficar sem atuar, enfim, nesse confinamento, se vai existir, hoje estamos em isolamento, se vai passar para o nível de quarentena, se não vai, enfim. Tudo isso eu acho que vai impactar em termos futuros de quando vamos sair disso. Mas uma coisa, assim, estamos num momento único, né, assim, na história, eu acho, em termos de conhecimento, em termos de propagação de informação e, ao mesmo tempo, temos um vírus desse porte. Então, isso também propaga medo, propaga uma série de coisas que eu acho que para a nossa, que aumentam a crise, né, aumentam esse nosso temor. Juridicamente falando, nós vamos depender muito das medidas que vão ser adotadas, né? Estamos aguardando ser publicado hoje ainda ou amanhã uma nova medida provisória. Já foi ter um projeto de lei para a Câmara também, enfim, que vão trazer algumas saídas para enfrentar a crise, e acho que depende do tamanho desse projeto para a gente poder também definir há quanto tempo estaremos em crise. Dependendo do projeto, depois as empresas não vão ter um endividamento tão grande, a gente vai ter um cenário que não vão ter tantas demissões, ou se tiver as demissões, depois vai ter facilitado essa recontratação. Eu acho que vai depender muito disso também. Hoje eu não consigo enxergar um cenário de dizer quando vamos recuperar. Como, eu acho que é através desses pacotes, são verdadeiros pacotes de guerra, né, de enfrentamento desse momento. Então, boa noite a todos, né? Eu acho que para mim ficou a situação mais complicada por conta de ser da saúde, né? Então, eu vi o pessoal da economia, né, já se colocando. Eu acho que a questão é a gente começar a discutir não o cenário econômico, igual a gente está falando, mas sim o cenário social, né? Porque o que acontece? Hoje nós estamos no meio de uma pandemia mundial e uma curva epidemiológica em crescimento no Brasil. O que isso significa para cada um de nós dentro das nossas áreas, né? Tirando a gente que é da saúde, que estamos diretamente envolvidos com o problema, né? Por que eu digo diretamente envolvido? Porque hoje eu estou dando uma videoconferência aqui com vocês, amanhã eu estou de plantão 24 horas no segundo
hospital de referência. O primeiro, todos sabem que é a Fiocruz, o segundo é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o Hospital Pedro Ernesto, e eu respondo pela preceptoria de lá, então eu vou estar lá de plantão. Então, quando a gente começa a falar no cenário econômico, eu acho que o primeiro é a recuperação social, né? Nós temos aí um vírus que ele já tem um histórico, né? E aí por isso a gente tem que começar a discutir, sim, o contexto. E aí eu já me coloco assim, um pouco apreensiva por conta das questões da própria mídia, né? A mídia diz que a China passou por um vírus semelhante. Não. Nós estamos num contexto diferenciado, nós estamos num país chamado Brasil, nós estamos num país subdesenvolvido, no qual a gente tem um conjunto social bastante diferenciado. Eles estavam entre os BRICS, né? Eles tinham um quantitativo financeiro, um poder aquisitivo extremamente elevado, uma cultura bastante diferenciada. Hoje nós não, nós estamos num conjunto de uma epidemia no qual socialmente a gente ainda tem muita dificuldade, inclusive de discutir etiqueta social. Então, quando a gente fala do tamanho desse problema, Alex, eu acho que a gente está falando de uma recuperação social inicialmente, né? E aí, quando a gente fala de recuperação social, e aí sim, eu acho que a gente sabe na questão social e de saúde o tamanho desse abismo, né? É um abismo cultural, é um abismo que diferencia a saúde enquanto bem-estar biopsicossocial da saúde da maioria das pessoas em nível nacional, que é a saúde enquanto ausência de doença. E aí, nesse sentido de ausência de doença, a gente começa a discutir que o que tem de diferente nesse vírus e por que nós temos que manter o isolamento social em detrimento à questão de evolução econômica, porque esse vírus, ele simplesmente, se a gente não faz o isolamento, ele destrói a nossa economia. Porque, por exemplo, eu vou citar os dados agora, né, vigentes são 20 horas, então eu tenho esses dados das 19h30, né, no qual a gente tem um vírus que teoricamente é extremamente letal, a virulência dele se mostra importante e parece pouco letal, só que quando ele atinge, ele já conseguiu destruir de ontem para hoje 42% dos leitos de terapia intensiva da maior cidade do nosso país. Então, quando você pergunta, Alex, qual é o tamanho, como é que é o cenário econômico relacionado ao coronavírus? Eu te respondo, o tamanho é do abismo social, que envolvem outros aspectos nesse momento, inclusive o cultural, para a gente poder estar driblando isso. Quando a gente começa a entender que a gente precisa realmente se reinventar, eu acho que essa videoconferência é brilhante por conta disso, porque nós temos que nos reinventar nesse momento, mas precisamos fazer esse isolamento social e precisamos estar cada um dentro do seu contexto para que a gente possa evoluir enquanto sociedade. Porque, para quem tem acompanhado os dados, né, esses dados vão ficar bastante expressivos nos próximos, porque, infelizmente, de ontem para hoje, a gente deveria estar achatando essa curva. Rio de Janeiro tem feito um trabalho, não digo melhor, mas um pouco mais efetivo do que São Paulo, mas se vocês olharem a curva epidemiológica, ela ainda vem num crescente. E aí, onde ela é mais crescente no nosso estado, né? Dos mais de 90 municípios, nos estados nos municípios mais pobres, ou então com uma diminuição cultural ou uma pluralidade diminuída. Então, é isso que a gente tem, e aí é isso que eu tenho a discutir agora. Eu acho que é bem legal a gente voltar para os colegas, né? Tanto para o lado da economia, tanto para o lado do direito, porque vai ser uma conversa muito interessante, né? Obrigado, Lilian. É sempre bom a gente pensar, né, que na gestão pública não tem como interferir em apenas um setor, né? Se você mexe na saúde, você impacta o social, se mexe no social, você impacta no econômico, e assim sucessivamente, né? Então, realmente, eu acho que nesse momento a gente deve ter maior cautela, entender os possíveis cenários. Hoje, apesar da cultura da internet, né, da cultura digital, a gente ainda sofre com informação.
seja por meio de fake news, ou seja por acesso ou não acesso à informação. Isso vai requerer também a gente poder entender cenários para compreender quais seriam as melhores estratégias a serem tomadas e a gente, aos poucos, poder minimizar os impactos que a gente já vem sofrendo no dia a dia. Marcos, quer comentar algo na área da educação? Bom, vou tentar ser um pouco representante aqui da parte da educação, porque como eu falei com vocês, a gente está em cima da crise do problema. E parabenizar os professores também do Unifor que estão se esmerando para poder realmente colocar alguma coisa virtual. Enfim, os desafios que estão vindo por aí. Hoje a gente recebeu a primeira notícia do epicentro de Wuhan, né? Eles estão passando o primeiro dia com 24 horas sem o contágio. Então, já existem umas iniciativas da Apple, assim que eles começarem a abrir os campos, que vão ser abertos todas as unidades da Apple, alguns mercados, enfim. A estrutura do pós-vírus, ela vai se restabelecer de uma maneira que a gente não está desenhado, né? E isso, hoje, na China, como ele foi o epicentro, a gente tem que colocar algumas questões sobre a educação tentar explicar um pouquinho como é que é o desenho de cada país, né? A gente viu que a China, a Coreia do Sul e o Japão tiveram um planejamento diferente dos outros países, como a Espanha e a Itália, por exemplo. Alguns estudiosos estão colocando essa visão sobre o ponto de vista matemático e até mesmo financeiro da população, né? Os orientais, nesse ponto de vista, eles têm um pensamento muito maduro sobre a matemática. Então, a questão que eu acho que recai aqui em cima é exatamente essa coisa da matemática, ciência e tecnologia, né? Porque parece que em algum momento foi esquecido e agora ela surge urgente, né? Sendo que a gente sabe que a ciência e a tecnologia é um processo penoso, muito desgastante e que é feito para e passo muito lentamente. Então, eu acho que essa é um aviso que a gente está tendo aí para exatamente quais são as consequências da não integração dessas informações, né? Mais ou menos isso. Eu vou aproveitar o seu gancho, Marco, e dizer que hoje a tecnologia tem sido utilizada, né, um recurso utilizado para minimizar esses impactos. Então, a gente tem visto as empresas adotarem a tecnologia como uma maneira de poder frear esses impactos. Certo? A gente vê a educação, né, o MEC liberando a utilização de alguns recursos digitais da tecnologia de informação e comunicação para que as pessoas possam dar continuidade, os alunos não possam, né, parar. Eu estava vendo um dado mais cedo, Ricardo Amorim postou que, ao total, 1,4 bilhão, certo, de alunos tiveram as aulas paradas por conta do Covid-19, né? E aí, como que está na área de vocês? Como a tecnologia tem sido utilizada na saúde, na educação, na indústria, para poder, né, na área das empresas, para minimizar esses impactos, né, da Covid-19 aqui no nosso dia a dia, na rotina do Brasil? Bom, em termos de indústria, eu acho que a única medida que está sendo tomada, né, que nós percebemos, é parar com as atividades, né? É o que está sendo feito. É uma forma de estar minimizando o impacto, mas, como a gente falou no início, né, o minimizar isso daí vai depender do tamanho da crise, porque se for uma crise de 1, 2 semanas é uma coisa, se for uma crise de 1 mês é outra, se for de 3 meses é outra, se for de 6 meses, acabou com as empresas, né? Então, eu acho que as medidas que têm que ser tomadas pelo governo, elas têm que ser um pouco mais inteligentes. Nós não podemos simplesmente parar o mundo e tratar o coronavírus. Ok, é o que tem que ser feito, todo mundo tem que ficar em casa, eu concordo com isso, né? Eu acho que a saúde em primeiro lugar e a vida não tem preço, né? Uma vida não tem preço. Mas a gente tem que ser inteligente. O que nós temos que fazer em comum para que as duas coisas andem juntas? Porque se a gente para as empresas e não sabe quando retorna, nós vamos ter uma crise logo em seguida do coronavírus, que vai ser uma crise que vai matar muita gente
porque vai ter muita gente desempregada, vai ter muita gente abrindo falência que vão acabar se matando. Então, a gente vai ter uma outra crise, que vai ser uma crise econômica. Então, a gente precisa pensar, entende? Aí entra a educação, entende? Que a gente tem que ser inteligente, tem que trabalhar, entende? Em metodologias para buscar soluções, entende? Que façam um intermédio entre o que a saúde precisa, o que as pessoas precisam e o que a economia precisa. Simplesmente barrar, cortar tudo de repente, a gente está criando um caos futuro, entende? E a curto prazo. Porque o que a gente percebe, e pelo próprio exemplo da China, a China, hoje a gente diz que ela está numa situação melhor, mas a China ela teve esse início do vírus foi em dezembro do ano passado. Então, na realidade, ela já está há 3 meses convivendo com essa guerra. Então, se hoje ela está numa situação um pouco melhor, é porque ela já passou, entende, por essa guerra. E também não podemos esquecer que a China tem muito dinheiro, entende? Então, ela consegue manter uma economia um pouco diferenciada do que os países que são menos favorecidos. O Brasil, em si, se a crise perdurar muito tempo, a gente tem certeza que a gente vai ter um impacto econômico muito grande. Isso não quer dizer que nós vamos colocar todo mundo na rua. Não, não é isso. Nós não vamos fazer todo mundo trabalhar. Eu acho que a gente tem que usar as tecnologias. Uma coisa que a gente tem percebido é que as próprias empresas, algumas empresas, né, já estão mudando a sua forma de trabalho. Por exemplo, para não parar algumas atividades, a gente tem feito muito home office. Isso daí é fantástico. Coisa que até pouco tempo, até antes do coronavírus, já iniciava uma ideia de começar a trabalhar em home office em algumas áreas, mas juridicamente as próprias empresas não aceitavam isso, entende? Isso daí a pessoa não trabalhava o tempo que deveria trabalhar, porque na empresa você controla 8 horas, em casa você não controla. Então tinha aquelas disputazinhas que não faziam com que evoluísse essa tecnologia. Então essa foi uma das vantagens, vamos dizer entre aspas, né? Uma das vantagens dessa crise, que isso está perpetuando uma facilidade muito grande e crescendo muito. As grandes empresas, médias empresas e até algumas pequenas empresas, a gente já está percebendo que já estão trabalhando com as teleconferências, fazendo home office, trabalhando como nós estamos fazendo essa reunião agora, essa apresentação agora. Então, eu acho bacana, entende? Esse momento de transformação que está ocorrendo em função da crise versus tecnologia. Temos muita tecnologia, só não era usada porque não tinha o momento. Eu acho que o momento agora é de alavancar todas essas ferramentas para a gente poder trabalhar junto com a saúde e a tecnologia e a economia. Perfeito, né? Fazendo uma análise, a gente vê que isso é um fator, né, que para as empresas vem do cenário externo, né, do fator do ambiente social e que vem como ameaça, mas que ao mesmo tempo, né, mediante ao conhecimento, né, a próprio valor da empresa, né, e qualidade acaba virando uma oportunidade para que você gere outras oportunidades de sequência. Eu vou, Eduardo, aproveitar a pergunta do professor Bruno Gambarato aqui, que ele faz para a gente no meio desse debate, para a gente não perder a temática, que ele pergunta assim: quais seriam boas estratégias do poder público, né, no sentido de políticas públicas, para minimizar o impacto econômico da pandemia? O que o governo pode fazer para proteger os empregos? É o que ele pergunta para a gente. Eu acho que se estende às empresas, os indivíduos e as comunidades, né? Porque todos estão no mesmo barco aí. Exatamente. Exatamente. Isso daí é um tema que, inclusive, eu faço parte de um outro conselho, né? O conselho dessa agência, né? Da Agência de Desenvolvimento Regional. E ontem nós tivemos uma reunião com o SEBRAE, com a Firjan e com todos os prefeitos da região. Essa foi a pergunta colocada e não tivemos uma resposta boa, né? Uma resposta ainda adequada. Mas o que a gente procura é uma ajuda dos governos, né? Tanto federal como estadual, entende? No trabalho, no sentido de reduzir um pouco do custo das empresas para que elas possam manter os empregados, entende? Dentro do seu quadro da empresa.
Porque a primeira coisa que uma empresa ela faz numa crise é cortar a mão de obra. Isso aí é coisa que nasceu já desde a época da Idade da Pedra. A coisa mais fácil que tem numa crise é cortar a mão de obra, manda as pessoas embora e pronto. Só que isso causa um impacto social violento. E numa situação dessa, que nós já estamos com uma epidemia, que o dinheiro é escasso, as pessoas não podem sair, então, nem para buscar outro emprego. Se perder aquele emprego, perder aquela renda, aí é que a situação vai ficar muito pior. Então, o que nós temos discutido? Que o governo, por isso que eu falo, o governo não tem um planejamento bom. Eu digo governo da estrutura de cima para baixo, começando pelo federal. O federal ele não tem um planejamento robusto a fim de poder ajudar os estados e os estados ajudarem os municípios. E assim, consequentemente, as empresas, tanto as empresas estatais como as privadas, né? E a sociedade em si, que é beneficiada em função do que pode acontecer com essas empresas. Então, eu acho que o que falta é essa política, é uma política de redução de cargas de impostos, né? Quer dizer, na realidade, é a política que já deveria ter acontecido há muito tempo, né? Que é a política estrutural, né? do país, que a nossa carga tributária é altíssima, uma das maiores do mundo, e que sempre se fala nos congressos, né? Se fala nas assembleias, né? O governo fala toda hora, mas ninguém toma uma decisão. E agora eles vão ter que tomar alguma medida, porque essa crise ela não é curta, né? Não é curta, e se não tomar uma medida rápida, vai haver uma demissão em massa e vai haver um prejuízo muito grande tanto para a população, para a sociedade, como para as próprias empresas que vão perder as competências que hoje elas investiram para ter, né? Então, o que existe de política não tem, e o que existe de planejamento não tem, e o que nós esperamos hoje do governo federal e dos estados é esse trabalho, que é o que nós da Agência Regional de Desenvolvimento, junto com o Sebrae Líder, né, e a FIJAN, nós estamos trabalhando com as prefeituras de governo para ver se criamos esse ambiente, criamos esse planejamento de redução de taxas, de impostos, para que a gente possa manter as empresas vivas. Não sei se respondeu a sua pergunta. Bem, acredito que sim, e aí eu acho que eu vou puxar até o gancho já para o professor Sérgio, é que, né, em meio a essa crise, uma das primeiras áreas do direito que vai ser afetada é o direito trabalhista, né? As empresas vêm buscando a utilização de recurso para evitarem um cenário de falência, conforme o Eduardo falou, né? Então, falam férias, compensação de horas, licença remunerada, entre outras ações. No entanto, grande parte, né, dessas ações acabam esbarrando em leis ou políticas que ainda estão no campo das ideias e não foram implementadas. Conforme o Eduardo falou, o governo ainda não tomou decisões. E aí acaba que as empresas ainda não têm respaldo para tomar iniciativas, saber o que faz. Então, acho que, assim, a partir dessa experiência que a gente está tendo agora, quais são os caminhos, né, o professor Sérgio, para que no futuro possam ser adotados, né, possíveis caminhos, tanto para que empresa e empregado estejam assegurados mediante a diversidade do cenário social, econômico, do macroambiente aí para a gente? Bom, vou começar até falando, quando a gente fala em tecnologia, o mundo jurídico ele vivencia na última década todo um processo de informatização dos processos, das ideias, de tudo passou a ser informatizado, e agora a gente já tem decisões através de robôs que vão julgar processos iguais, enfim, a gente já tem uma série de questões que estão sendo adotadas nesse sentido. Quando eu me formei há 11 anos atrás, comecei a advogar, o processo era todo físico, se você precisava acessar algum processo, alguma informação, você tinha que se deslocar até o local, então você tinha um processo, por exemplo, em Resende, e eu queria ver qualquer coisa naquele processo, eu precisava entrar no carro, ir até Resende, olhar o que eu queria olhar e voltar, tirar uma xerox e voltar para o escritório. Hoje, os processos são eletrônicos, a maioria deles, né, a maioria das comarcas já tem processos eletrônicos, em que qualquer processo, praticamente no Brasil inteiro, eu consigo acessar do meu computador, vejo o processo inteiro, todas as páginas, qualquer informação. Agora, durante essa pandemia, esse problema, eu disse para um cliente até hoje que eu nunca trabalhei tanto na minha vida na semana passada essa, porque a gente não para, né?
quando você está no escritório, você está trabalhando, sai do escritório, você vai para casa, meio que você não leva o computador, fica ali o WhatsApp, mas você não olha tanto. E aí, quando você tem o computador em casa, o celular em casa, eu estou trabalhando assim, quase que umas 15, 16 horas por dia. Porque tem cliente falando, assim, tá todo mundo sem saber o que fazer. No direito, a gente chama esses eventos imprevisíveis de força maior, né? Que é o caso fortuito, é a força maior. E a força maior, ela tem previsão tanto no Código Civil quanto na CLT, mas é uma previsão bem rasa. É uma previsão que, enfim, que trata de inadimplência, que trata de demissões na CLT com alguns benefícios. Enfim, não tinha um arcabouço jurídico tão preparado para a força maior. Eu acho que depois no atual cenário jurídico em que vivemos, é o maior exemplo de força maior que já existiu na história. Então, assim, a gente tá falando de uma pandemia mundial em que afetou o mercado econômico de saúde, econômico do mundo inteiro. Então, é engraçado que a gente veio acompanhando no Twitter e tal, algumas pessoas, e aí um juiz até que eu acompanho bastante, ele falando, pessoal, meus colegas, vamos tomar cuidado com as decisões, porque agora, como a doutora Lilian falou, 42% dos leitos já estão tomados. Imagina se começa a chover decisões judiciais, porque, muito embora não possamos sair de casa, não é recomendado, os juízes estão despachando até agora por Skype. Isso é legal também. Mas, muito embora, imagina que a gente vai lá, despacha com o juiz e consiga uma liminar, obrigando algum hospital a internar alguém que está com coronavírus. Mas aquele hospital não tem vaga. Então, o juiz vai tentar medidas coercitivas para obrigar que aquele paciente vá lá para o... Enfim, a gente está num cenário que não existe previsão legal para nada. Nem para a questão de saúde, que era muito comum, é muito comum que os juízes dê decisões, olha, interne sob pena de multa diária de R$50 mil. Faça isso, mas agora a gente está numa situação que vai internar onde? Né? Você está obrigando, mas não tem lugar. Vai botar onde? Na porta do hospital? Enfim, o que vai ser feito? Ninguém sabe. Na seara trabalhista, assim que houveram os primeiros decretos, enfim, as primeiras histórias que iam fechar, de que tudo ia fechar, existem as pequenas e médias empresas que elas têm o fluxo de caixa muito reduzido, né? Então, elas trabalham ali tem 20, 30 funcionários, mas não tem um fluxo de caixa que consegue manter esses 20, 30 funcionários por 1, 2, 3 meses. E aí todo mundo começou a ligar e falar, e aí, o que a gente vai fazer? Eu falei, olha, a nossa legislação permite hoje que você demita todo mundo com 50% de desconto da multa rescisória por conta da força maior. Você reduz em 50% a multa rescisória. Mas, mais que isso, a gente não tem muito o que fazer. O que a gente poderia fazer, considerando a situação de força maior, é talvez antecipar férias, enfim, colocar o funcionário em casa, fazendo um banco de horas negativo, que a gente chama, que ele vai estar lá sem trabalhar durante um tempo e depois vai ficar devendo aquelas horas para a empresa. Enfim, mas não existia uma regulamentação que se pudesse fazer isso. Então, começaram a professores na área de direito do trabalho discutir, e aí, como fazer? Veio no início da semana, de domingo para segunda, a MP que queria regulamentar isso, enfim, previu até uma suspensão do contrato de trabalho sem recebimento, que no dia seguinte já foi até revogada pelo presidente, que anunciou nas redes sociais que modificaria, enfim. O certo é que poucas foram as mudanças significativas. Então, assim, permitiu-se, então, essa antecipação das férias, permitiu-se banco de horas negativo, mas não existiu uma medida que concretizasse mesmo a necessidade tanto dos trabalhadores quanto dos empregadores, né? Porque o empregador suspender o contrato de trabalho e não pagar nada, resolveria o problema dele? Resolveria, mas qual empregador queria fazer isso? Eu vou falar pelos meus clientes. Eu atendia eles o dia inteiro pelo Skype. Eles falam, eu jamais faria isso. Eu não tenho coragem de colocar um funcionário meu para casa sem receber nada. Ele vai viver como? Ele falou, eu não tenho como pagar hoje, mas também não tenho coragem de demitir. Então, está aquele impasse. E nós estamos aguardando, então, essa prometida, essa nova legislação que vai sair, nova MP, ou
acho que foi enviado para o Congresso até já um pacote, né, chamado de pacote de guerra, que eles chamaram, onde vai atender ali, possivelmente, com seguro-desemprego para os funcionários em que houver essa suspensão do contrato de trabalho, uma linha de crédito para as micro e pequenas empresas conseguirem custear, porque não é só também questões trabalhistas. Imagina o seguinte, você tem uma empresa que arrecada aí R$500 mil por mês nas suas vendas, só que ela tem que pagar fornecedor, ela tem que pagar salário, ela tem que pagar impostos, ela tem que pagar, enfim, aluguel. E aí ela não consegue pagar o aluguel, ela não consegue pagar o fornecedor, ela não consegue pagar o salário. E isso tudo vai gerando conflitos, né? Conflitos que têm que ser resolvidos na seara jurídica, mas que também, se todos esses conflitos gerados nesse momento de pandemia forem para o judiciário, a gente vai ter um outro problema, que é o judiciário abarrotado, que não vai conseguir decidir nada. Então, assim, eu tenho tentado orientar meus clientes no sentido de sempre ponderar pela boa-fé. Então, bom senso. Olha, tudo bem que você não está conseguindo funcionar, alguns fechados, alguns funcionando parcialmente. Liga para o seu locador e oferece para ele pagar metade do aluguel. Ao invés de pagar 100%, vamos pagar metade. Quem sabe ele não aceita. Assim, a gente evita um litígio mais para frente. Então, chama os funcionários aqui, vamos combinar com eles. Alguns tiram férias agora, nos próximos dias, outros nos outros dias. A gente faz um revezamento, faz banco de horas negativo, mas tem alguns que não tem como pagar. Então, esses dependem muito dessa política pública. E aí, qual política pública? Eu acho que ontem foi divulgado o pacote americano. É óbvio que, em termos de números financeiros, jamais chegaremos perto, né? Mas, assim, foi um pacote bem interessante de custear. Então, o seguro-desemprego, todos aqueles que não puderem trabalhar, custear, emprestar com juros muito baixos, ou até sem juros, só com correção monetária, para as micro e pequenas empresas conseguirem se manter nesse momento. A gente tem que pensar que, dentro de um cenário, obviamente que nós não temos a técnica de saúde para dizer, olha, vai durar tanto ou não vai durar tanto, mas dentro de um cenário, por exemplo, na China, que durou ali cerca de 3, 4 meses, o governo precisa custear isso, não é para a vida toda, né? Só nesse período. Isso vai sair muito mais barato para o governo custear 3 meses, talvez com empréstimos, com seguro-desemprego, aqueles que tiverem com o coronavírus, talvez irem para o INSS no auxílio-doença, e isso tudo sai mais barato do que querer, assim, a força, colocar todo mundo na rua, criar um problema maior de saúde, ter que voltar atrás, e aí depois a gente não sabe quanto tempo poderia durar, como é o caso de alguns países que a gente vem acompanhando. A Alemanha ontem também teve o seu pacote, que inclusive impede uma empresa de falir até, se eu não me engano, até setembro, outubro. Nenhuma empresa vai pedir autofalência ou poder ser pedida sua falência até setembro, outubro, por causas ocorridas durante a pandemia. Então, é uma medida de proteção às empresas e, enfim, alguns outros pacotes para aumentar o emprego, para proteger o emprego, como custeando o salário desses funcionários nesse período, através desses seguros-desemprego, auxílios previdenciários e emprestando dinheiro para que essas empresas possam sobreviver, pagando aluguéis, pagando fornecedores, porque é uma cadeia, né? Um ciclo, é uma cadeia que vai gerando problemas e como já a primeira onda seria de saúde, falam-se na segunda onda econômica, e a gente teria uma terceira onda que seria do judiciário, que não daria conta de tantos problemas que vão para o judiciário. O mercado de advocacia, eu acho que pós-crise, ele é sempre muito inflamado, ele sempre cresce muito, porque a gente aumenta muito o número de conflitos, claramente. Mas a gente está vivenciando aqui uma pandemia histórica, que se deixarmos tudo para o judiciário, não vai dar conta. Então, eu hoje procuro sempre buscar esse caminho do bom senso e de tentar negociar entre as partes, todo mundo mitigar esses custos, né? Mas existem, enfim, infelizmente, empresas e microempresários, trabalhadores autônomos que não têm condições de custear nada, né? Nem um fornecedor, nem um funcionário, nem nada, e aí depende muito desse pacote do governo que está para sair hoje, entre hoje e amanhã. Eu hoje, nessa seara jurídica, assim, advogo para algumas empresas na região, eu tenho, assim, entendido muito
porque as pessoas falam mais ou menos a mesma coisa. Ninguém sabe o que fazer. Está todo mundo perdido, essa é a grande verdade. Porque falta, como o Eduardo falou, falta uma orientação do governo federal. O governo federal ele vai ter que pautar uma orientação, um pacote, uma orientação que possa garantir que essas empresas tenham condições, tá, de segurar esse momento. E que, até para que facilite que as pessoas que recebam ali, por mais que recebam um salário mínimo, enfim, um valor menor do que talvez ela recebia como salário, essas pessoas possam ficar em casa. Nunca vamos conseguir segurar pessoas em casa que não têm condições de comprar comida, por exemplo. A pessoa não tem condição de comprar comida e você fala para ele, você tem que ficar em casa. Tá, mas ficar em casa fazendo o quê? Eu não tenho nem o que comer. Não tem, isso eu não consigo vislumbrar isso. Então, qual que é o desafio jurídico que eu acho para frente, para evitar novos momentos como esse? A legislação ela vai ter que prever situações como essa. Mas a legislação ela sempre vem depois do que já aconteceu. A gente não tem como prever tudo. Então, assim, a nossa previsão de força maior era uma previsão mais branda, porque todos os cenários de força maior que nós enfrentamos foram menores, não foram dessa escala. Então, acho que a gente vai ter que existir uma legislação que vá prever nessa escala de problema, né? Não só, às vezes, de saúde, mas questões ambientais, enfim, que a gente possa vivenciar e como solucionar, né? Qual vai ser onde que vai sair esse dinheiro, por exemplo, público que vai custear isso? Qual o nome disso? Qual o nome desse amparo social? As empresas, qual vai ser o benefício delas em momentos de força maior? Tudo isso já vai ter que estar previsto na legislação e eu acho que vai existir agora com essas medidas provisórias, com toda essa mudança legislativa, é lógico que vai vir muito erro, não vai ser sempre perfeito, porque a gente está fazendo também tudo às pressas. Nada que é feito às pressas sai 100%, né? Então, assim, a ideia é que se faça agora uma legislação para socorrer o momento, mas, obviamente, que isso vai ter que ser aprimorado com estudos, enfim, na academia, lá no estudo na faculdade, e dizer, olha, a legislação tem que prever isso, porque nesse momento a gente precisa socorrer a empresa aqui, o trabalhador precisa ser garantido aqui. Então, eu acho que vai ter que existir essa evolução. Na nossa aula lá do direito da Unifor, a gente sempre fala em força maior, mas é engraçado que sempre não vem exemplos grandes na nossa cabeça, né? Sempre ficam com exemplos menores. Mas dessa vez a gente está vivenciando um grande exemplo de força maior que vai impactar diretamente em todo o cenário jurídico. Então a gente viu assim, pais que não pagavam pensão e estavam presos, foram liberados. Então vai impactar o direito de família, vai impactar o direito civil ali dos fornecedores, dos contratos, das inadimplências. Quem não paga hoje pode ser punido, vai ter que pagar com juros depois, não vai. Isso é uma discussão que o judiciário vai ter que enfrentar. Porque o Código Civil fala, olha, quem não paga por força maior não vai arcar com os custos da inadimplência, não pagaria juros, multa. Mas e aí? E essa força maior desse tamanho, com esse tempo todo, será que foi de boa fé que a pessoa não pagou? Ou simplesmente todo mundo falou assim, já que estamos em força maior, não vou pagar. E isso é uma discussão que inquieta o mundo jurídico hoje. Vai gerar problema em todos os setores jurídicos, todos. E acho que esses são... Pode falar. Eu acho que esses são justamente, né, os caminhos que o direito vai ter daqui para frente, né? Muitos cenário caminhos. De incerteza, vão se abrir caminhos, né, e coisas que estão previstas antes talvez não funcionem mais. Não funcionam. Fatores de força maior. E acho que cai direitinho no que o Eduardo falou, que enquanto o governo não se posiciona, né, aí vem até a pergunta que vem para a gente. Isso acaba gerando mais medo e mais incerteza. E o cenário vai ficando mais complexo e mais desafiador, né? Para a gente poder seguir em frente e para poder reerguer o Brasil. Perfeita colocação, Sérgio. Muito claro a sua colocação. Você, professora Lília, quais são os desafios, né? Como a tecnologia está impactando a saúde no dia a dia, no operacional, no combate, né, ao Covid-19? Então, a questão da gente em relação à saúde, eu acho que ela vem com a questão da tecnologia, ela vem por conta da questão dos custos, né? Porque a gente tem 3 tipos de tecnologia e aí eu vou estar trabalhando mais, primeiro com a tecnologia, que todos nós já estamos acostumados a entender que a tecnologia dura, né? Que é aquela que tem relação com custo, com relação com equipamento, mas eu queria destacar uma coisa que nós estamos fazendo aqui agora, né? Os profissionais da área de saúde, e aí eu enquanto emergencista e intensivista,
a gente nega sempre muito a utilização de qualquer recurso online para as nossas discussões, né? Isso mudou radicalmente em relação a esse contexto. Por quê? Porque a partir de agora, as prescrições são online. Para vocês terem uma ideia, saiu uma resolução da telemedicina tem 2 dias, né? Então, hoje antigamente, eu acho que antigamente, há 2 semanas atrás, tá? Se a gente estivesse discutindo aqui e alguns dos senhores perguntassem assim para mim, eu estou com febre, seria interessante eu fazer um analgésico específico? Ou eu ia dizer, olha, você tem que procurar o seu médico, porque só ele pode prescrever. Essa prescrição tem que ser especificamente presencial. E hoje isso modifica. Por quê? Porque todos nós sabemos que um analgésico qualquer pessoa poderia comprar, apesar de ter todas as questões, e um antitérmico também, apesar de ter algumas questões de perigo, ele pode ser com segurança e uma boa orientação bem relacionado isso via online. E isso, eu acho que isso não tem mais volta. Eu acho que isso não tem mais volta. A gente não vai mais, mesmo em momentos pós-coronavírus, a gente não vai mais precisar presencialmente de estruturas. A gente vai procurar o prescritor medicamentoso, o médico, o prescritor de cuidados, o enfermeiro, realmente quando a gente tiver a prestação desse serviço, ele não poderá mais ser feito de forma à distância, e não como a gente fazia antigamente, né? A gente iria, às vezes a gente até sabia o que a gente poderia estar tomando, ou não falando da automedicação, mas de uma prescrição extremamente corriqueira, isso não era feito. Então, eu acho que essa legislação da teleenfermagem e da telemedicina, que já se comportava de uma maneira um pouco lenta, ela veio e eu acredito que não vai mais retornar. Em relação à questão da saúde, eu acho que a segurança do paciente já falava que nós precisávamos discutir as temáticas de forma também por simulação, né? O colega falou que ele está formado há 10 anos, eu estou formada há 25 anos enquanto enfermeira, então me chama muito a atenção que naquele aspecto a gente treinava, para vocês terem uma ideia, a gente treinava uma punção venosa no braço do cliente, né? Então, a gente fazia aquela simulação em animais e depois a gente já ia direto para o braço do cliente. E a simulação realística hoje, ela não é legislativamente ainda pautada, mas a partir de agora provavelmente vai ser, né? Porque vão ter que ter o que eu costumo dizer, horas-voo, né? A gente brinca com a horas-voo relacionada a algumas atividades, e eu acho que a medicina / enfermagem, né, enquanto outros profissionais da área de saúde também vão ter. Então, quando a gente discute, quando a gente traz uma aula por videoconferência, eu acredito que isso vai se tornar muito corriqueiro para frente, né? Nós vamos ter aulas não presenciais, mas síncronas, igual a gente está fazendo aqui, né? Nós estamos aqui todos ao vivo, discutindo, e a gente não pode mais diminuir esse tipo de situação que nós estamos fazendo em detrimento à aula presencial, né? Eu tenho certeza que qualquer um dos senhores que estão nos escutando teriam nos escutado tanto presencialmente, no qual a gente teria um contato físico, como agora. Então, é muito mais, eu acho que é muito mais uma questão de educação que acaba sendo forçada do que realmente uma não apropriação daquele tipo de ferramenta, né? Então, eu acho que agora, para a questão da teleenfermagem, da telemedicina / telesaúde, né? Eu participo do Telesaúde no Núcleo Rio de Janeiro e nacionalmente pela Rede Universitária de Telemedicina, grupo de alta complexidade. Eu acho que isso demonstra uma maturidade dentro dos grupos, lógico, forçadamente, né? Coisas que já eram feitas em outros países que agora vão ser feitos no Brasil de uma maneira, porque a gente está no isolamento social, né? Mas eu acho que com isso há um crescimento, isso em nenhum momento tem a ver com temos que ter faculdades de enfermagem ou faculdades de medicina ou faculdades de fisioterapia 100% à distância. Nós, enquanto Conselho Regional e Conselho Federal de Enfermagem, temos e / medicina e / fisioterapia, né, e entre outras áreas, temos a certeza que precisamos
utilizado a ferramenta presencial, principalmente, mas eu acho que isso demonstra, que é o que a gente está fazendo aqui, que tem efetividade, sim, e se a gente pode não perder, e eu acho que esse é o termo, não perder tempo, quando nós não podemos estar presencialmente, por que não fazer online e por que não ter uma efetividade online que vai ser, então, na minha visão, para frente, pós essa grande pandemia, vai ser o grande trunfo da tecnologia relacionada às áreas de saúde, né? Eu acho que a gente vai conseguir diminuir custos, a gente vai aumentar a efetividade, a gente vai melhorar a simulação, com isso a gente melhora a segurança e com isso a gente diminui evento adverso relacionado ao nosso bem maior, que é a vida, que são a minimização de erros em relação à propriedade de vida. Então, acho que é isso, né? Acho que a gente fecha nesse sentido. Cabe lembrar também, né, que hoje muitas das medidas que estão sendo adotadas são em caráter excepcional, né? Elas vêm para atender, né, uma situação momentânea, complexa que nós vivemos. Então, pode ser que em determinado momento já se discutia e hoje ela vem um pouco forçada, né, impulsionada por esse fator aí do cenário que a gente vem vivenciando. Eu vou aproveitar também para pegar alguns ganchos de umas perguntas que vieram no chat para a gente. A primeira aqui da Daniela Arcanjo é: de que forma o caos atual vivenciado pode ser revertido em ações futuras na área da saúde? Então, Daniele, primeiro, parabéns pela iniciativa, né? Eu acho que é louvável, né? Eu acho que é o respeito, né, que a Unifor tem com os seus alunos e conosco, de uma forma geral, de estar proporcionando para esse colega que está tão ávido de conhecimento, a gente está discutindo, né? Então, quando a gente fala especificamente no processo de saúde, desculpa, ela estava querendo saber sobre as questões de atualização, não é isso? Isso, o caos atual vivenciado pode ser revertido, né? O que a gente está tendo hoje e que pode ser revertido para ação futura na área da saúde, como melhoria, né? Como aprendizado. Entendi. Então, é aquilo que eu tinha falado, né, Daniele? Eu acho que a gente precisa, em relação às questões futuras, a gente precisa nos reinventar, né? A área de saúde, eu acho que de todas as áreas, eu posso estar enganada, os colegas das outras áreas podem até se colocar, mas a área de saúde, ela sempre esteve muito cartesiana, né? Ela sempre esteve muito fechada a qualquer outro conhecimento. Em alguns momentos a gente se diz holístico enquanto biopsicossocial, mas em alguns momentos a gente é bastante positivista, e eu acho que a gente vai ter que mudar isso. A gente vai ter que orientar as pessoas a fazer um outro movimento. E aí, novamente, eu não estou dizendo que nós precisamos abrir mão dos movimentos presenciais, mas esses movimentos presenciais, principalmente dentro da minha área, que é a urgência e emergência e terapia intensiva, eles podem ficar extremamente mais leves e até mais enfáticos quando eu já tive uma aula à distância, no qual eu já consigo me apropriar melhor desse conhecimento, né? E daí ir para a prática após uma simulação realística e com um dado efetivo melhor em relação ao cliente. Então, eu acho que acho que é a coisa mais importante que eu acho que isso traz. Vou aproveitar aqui o gancho e falar que quem quiser mandar pergunta, a gente vai, para não perder o foco da discussão, comentando no final as perguntas, para a gente não poder parar e dar sequência à nossa discussão. Queria saber agora também o seguinte: a gente sabe que antes do coronavírus, as áreas já sofriam com algumas crises, porque a gente já vinha de crise política, de crise, né, econômica, e agora uma crise no governo. Então, quais eram as crises que os setores de vocês já vivenciavam e agora foram impulsionadas pela Covid? Posso começar? Eu acho que, assim, a saúde, acho que todos nós, né, do Sistema Único de Saúde, né, que estamos dentro de hospitais de referência, instituições privadas de referência também, dentro do setor terciário, ela era a falta de recurso, né? Então, eu me boto em dupla situação, né, por conta de ser uma pesquisadora da universidade e também ser uma enfermeira de terapia intensiva e emergência. Então, a gente via o recurso, a gente criava, para vocês terem uma ideia, a gente criava alguns tipos de
exames e a gente não implementava no nosso hospital simplesmente porque a gente não tinha essa estrutura, né? Então, a gente já tinha essa unidade de pronto atendimento bastante lotada, então o serviço público ele vinha num sofrimento, né? Bastante intenso, com um déficit de recursos de 25%. Vocês imaginem o que essa grande pandemia não fez conosco, né? Então, se já não existia hoje, e eu falo isso porque o nosso hospital, a UERJ, ela, só para vocês terem uma ideia, ela é o maior número de transplantados de todo o estado do Rio de Janeiro, referência em 92 especialidades, né? Ela atende todos os municípios do Rio de Janeiro em relação às doenças raras e outras questões. Então, vocês imaginem o que uma pandemia dessa pode ter exacerbado todo esse contexto, né? Mas, por outro lado, também observamos que a resposta do sistema privado ela é muito inferior ao sistema único de saúde. Podemos observar, e aí eu sempre coloco isso, né? Porque não foi porque o sistema único de saúde ele não tem uma porta aberta efetiva que nós não descobrimos o coronavírus, né? Todos nós sabemos que o coronavírus foi descoberto através de um hospital privado elitizado de São Paulo, mas porque ele tinha o kit, né? Então, esse é o ponto bastante importante. Desde o momento que a gente consegue o recurso, a gente consegue fazer essa prevenção / promoção, que é o que o Sistema Único de Saúde consegue fazer de melhor para que a gente possa segurar uma pandemia, né? Então, acho que esse é o grande... Eu acho que a grande virada é a gente descobrir que a gente pode, sim, investir em saúde complementar, né? Mas utilizar, sim, o nosso dinheiro enquanto contribuinte desse sistema maior para as atenções de promoção e prevenção, porque com isso a gente diminui custo, a gente melhora a nossa efetividade e principalmente a gente consegue controlar essas pandemias para que elas não cheguem aí a fazer essa onda tanto na economia, judiciário, e aí, consequentemente, eu acho que todo o caminho ele perpassa por um processo de educação / cultura, né? Quando a gente tem isso, a gente consegue driblar todos esses eventos adversos e principalmente consegue fazer uma nação próspera. Alguém quer comentar? Acho que complementando um pouquinho o que a Lilian falou, eu tive recentemente uma reunião na UERJ e eu tive a oportunidade de conhecer alguns laboratórios e desenvolvimento de startups, onde eu achei muito fantástico o trabalho que eles estão fazendo. Tem uma bióloga, inclusive, que ela tem pouco recurso, né? Tem muito pouco recurso, ela até pede, entende, para investidores anjos que puderem ajudar, que ajudem, né, para poder desenvolver, coisa que o governo deveria fazer, ao invés de ficar pagando fortunas para jogadores de futebol e montar estádios, deviam construir hospitais e dar uma assistência a mais à população, né? Isso é uma coisa que nunca fizeram e que eu acho que essa crise, entende, ela vai provocar essa reviravolta. As pessoas vão começar a entender um pouco mais que trabalhar no desenvolvimento de melhoria da saúde é uma coisa que era esquecida ou não estava no primeiro plano, ou talvez nem no segundo, tudo acontecia meio por acaso, mas que agora vai se tornar um primeiro patamar. Então, o que estava acontecendo lá? Ela estava desenvolvendo um tecido feito de vegetais, onde, quando você tem uma queimadura na pele, alguma coisa, uma ferida na pele, você coloca aquele plasma, entende? Deixa alguns minutos e aquilo ali absorve e é uma cura muito rápida, entende? E é tudo uma questão de desenvolver agora isso daí, entende? E aprovar dentro dos órgãos competentes. Mas você começa a ver que tem muita coisa, entende, que existe e que pode se desenvolver rapidamente se houver um recurso direcionado para isso. Então, o que falta realmente é uma política do nosso governo maior, entende, vertical, para que a gente tenha recursos para as áreas adequadas.
hoje se joga muito recurso em áreas que não são adequadas. Isso quer dizer, joga-se dinheiro fora e nós chegamos numa situação dessa. Nós poderíamos ter uma situação muito minimizada se os recursos fossem adequadamente colocados no local. E o que eu vi na UERJ foi fantástico. Entende? E não só isso, eu vi vários outros estudos que estão em andamento, outros que estão parados, entende? Que até como agência de desenvolvimento, nós vamos começar a trabalhar junto ao governo do Estado, para ver se ele libera algum recurso para que haja, entende, uma motivação, né, uma aceleração nesse desenvolvimento desses trabalhos, que são fantásticos. Acho que essa é uma das críticas que a gente vivencia na educação, né? O Brasil está entre os primeiros países que mais produz, né, conteúdo científico, no entanto, também está entre os primeiros daqueles que não fazem nada com esse conteúdo. Então, a inovação por meio desse conhecimento científico, ela não ocorre, né? E aí, falando um pouco da educação, a gente também passa por, talvez, duas crises ou dois grandes problemas. Um é sobre as salas de aula mais vazias, ou quando a sala de aula está cheia, você tem um aluno dividindo a atenção com uma tecnologia ou com algo que não seja prestando atenção na aula, né? Então, a educação já vem passando por um tempo, especificamente por conta da inserção de tecnologia mesmo no dia a dia. A gente sabe que as gerações mais jovens, elas já têm, né, isso muito nato, né, o que a gente chama de nativo digital. Então, está acostumado a utilizar recursos tecnológicos, computador, videogame, celular, aplicativo. E aí, quando chega na aula, se depara, né, com um movimento ainda que não é capaz de despertar a atenção desse indivíduo, né? Então, hoje, o que a gente busca na educação, acho que é um movimento que quem é professor aqui sabe, aqui do Unifoa, né, que é buscar, né, formas para que o aluno interaja, que ele participe, que ele questione, que ele possa construir o próprio conhecimento e aprendizagem ao invés de receber pronto. Então, se hoje também, em caráter excepcional, o MEC, né, disponibiliza a tecnologia, para nós aqui ele é um meio. A tecnologia é um meio para que possamos conversar, né, entender, buscar compreensão de como despertar de fato essa autonomia, essa questão do aluno, né, ser detentor do próprio conhecimento e não esperar ele receber conteúdo pronto, né? É um dos papéis que a gente tem aqui. Pegando seu gancho aí, Alex, hoje, no Brasil, a gente tem mais ou menos 1.400 faculdades de Direito. Se você pegar todos os outros países do mundo somados, dá 1.200 faculdades de Direito. Então, o Brasil sozinho tem mais faculdade de Direito que o resto do mundo inteiro somado. Só que acontece que a grande crise que o mundo jurídico vem vivenciando é exatamente essa que você falou. Grande parte dos advogados, primeiro, não tem uma boa formação, não dão continuidade àquela formação. A gente está vendo agora, só na semana passada, quantas medidas provisórias, decretos e leis foram modificadas. Então, assim, o advogado que não acompanha essa formação, ele não consegue hoje atuar. E uma outra questão que eu falei mais atrás, que a gente está informatizando o mundo jurídico. Então, toda essa questão desse aparato tecnológico, de conhecer a tecnologia, de participar dessa tecnologia, de introduzir a tecnologia dentro dos escritórios de advocacia, são fundamentais para a continuidade de um advogado hoje no mercado de trabalho. Hoje, o advogado que não tem acesso à tecnologia, ele dificilmente vai conseguir crescer, vai conseguir evoluir no mundo jurídico. A gente está partindo para momentos assim, em que há 10 anos atrás, os escritórios tinham fichas ainda manuais, processos físicos, papel, impressora, e hoje a gente está no momento de processos eletrônicos, programas. Então, no meu escritório, por exemplo, eu tenho um programa que todo acompanhamento processual de clientes, financeiro e jurisprudência, tudo é feito num lugar só. Então, quando eu coloco lá o nome do cliente, eu sei todos os processos dele de forma atualizada, o que aconteceu nesse minuto no processo, eu recebo informação dele, sei quanto que ele pagou, quanto que ele não pagou, toda a questão financeira, tudo isso num programa só. E existem muitos advogados que estão tendo dificuldade nessa transformação. Então, assim, ele não consegue se adaptar a essa nova realidade, e depois, muitos que estão formando agora, que talvez tenham um conhecimento a respeito dessa questão tecnológica, eles não têm vontade de se atualizar, fazer uma pós-graduação, ter aquela educação continuada, ter os seus estudos continuados. Então, assim, por exemplo, hoje a gente tem facilidade demais de estudar. Você, da sua casa, você consegue assistir uma aula
que talvez você teria que se deslocar muitos quilômetros, ou então que você teria que gastar uma grana, dormir fora de casa, enfim, teria uma dificuldade, um deslocamento grande para assistir. Hoje você consegue assistir de casa, com a mesma qualidade de ensino. Então, eu acho que a tecnologia ela é fundamental no mundo jurídico. A crise hoje no mundo jurídico, primeiro, é um número grande de advogados, então o mercado está, entre aspas, saturado. Ele não está saturado, ele tem muito advogado, só que, para mim, a maior crise é que muitas pessoas não estão conseguindo se adaptar a isso. A advocacia, hoje, ela precisa ser tecnológica. Você precisa ter ferramentas tecnológicas para advogar. Então, você precisa conseguir acessar bem cada tribunal, a Justiça do Trabalho, a Justiça Estadual, a Federal, cada um tem um programa diferente. Então, você tem que saber acessar todos os tipos de programa para acessar todos os processos. Cada uma é um formato diferente. E você precisa ter programas para acompanhar isso. Hoje, o diário oficial, leitura, é tudo digital, toda intimação é digital. Então, o advogado que não consegue se atualizar e acompanhar a modernidade, a tecnologia, essa crise é a maior crise hoje no mundo jurídico. A primeira é a tecnologia e segundo e mais importante para mim é a atualização. Então, o que a gente tem que aprender nesse momento agora? Está todo mundo com os prazos parados. Então, qual que é o melhor cenário para hoje para um advogado ou para um estudante de direito ou para quem está se formando? Vai estudar, vai fazer uma pós-graduação, aproveita esse tempo, faça uma pós-graduação online, tem aulas, ou então tem aulas com sistemas, né, de informação. Você precisa também se adaptar, aprender, conhecer as novas tecnologias. A gente tem feiras hoje de tecnologia jurídica, então tem programas que você digita lá um tema, ele abre 300 livros na sua frente, tantas jurisprudências com aquele tema na página certa. Então, quanto tempo isso não economiza? Antigamente você tinha que buscar no livro, hoje em dia a busca é muito rápida. Então, tudo isso facilita muito e faz alguns escritórios saírem na frente e outros ficarem para trás, porque não conseguem acompanhar. E outra coisa que eu acho que a gente precisa aprender é criatividade. Muito advogado, ele tem dificuldade porque ele se forma, mas ele é um conhecedor de leis. Mas ele não consegue formar nele uma característica um pouco empreendedora, um pouco criativa, de pensar de forma diferente, de pensar aquele famoso pensar fora da caixa. Isso é fundamental para a advocacia moderna. A gente está vivenciando, por exemplo, um momento em que a legislação não acoberta tudo. E aí, como é que você vai resolver? Então, você precisa pensar fora da caixa, você precisa ter a criatividade para conseguir elaborar questões para resolver os conflitos. Então, a gente sai de um momento em que o conflito era ação e juiz, entra cada vez mais no momento de resolução de conflitos extrajudiciais. Então, a gente tem mediação, tem, enfim, uma série de questões que podem ser resolvidas. A negociação ela entra muito em foco e a criatividade também. Mas tudo isso vai com base na informação, que se a pessoa não tem informação, ela não consegue pensar diferente, ela vai sempre pensar ali no básico, né? E em conseguir também utilizar desses mecanismos novos, nessa tecnologia nova que está ao nosso alcance e que vai permitir que a gente tenha acesso à informação diferenciada, que a gente pense diferente, que a gente sempre esteja à frente do nosso tempo. E eu acho que é com isso que acho que muitos profissionais vão ter que aprender na pandemia para enfrentar a crise do judiciário, desse monte de advogados que tem, desse monte de pessoas. Acho que, se eu não me engano, formam 70 mil bacharéis em direito por ano no Brasil. Então, para você enfrentar isso, você tem que estar à frente. Então, estar à frente é pensar diferenciado, é estudar sempre e conseguir se adaptar à tecnologia. Eu vou aproveitar a sua fala e acho que a gente já vai até pelo horário caminhando, né, para o final do nosso bate-papo, apesar de estar bastante interessante. Então, a partir Agora da sua fala... minha cabeça estava fervendo aqui. Né? Mas, assim, especificamente, essa aí vai para todo mundo, tá? Nessa fase pós-coronavírus, e foi o que você respondeu, Sérgio, sobre o ponto de vista da capacitação dos profissionais, que eu acho que é pertinente, né, a gente que é da academia acabar discutindo isso, né, dos profissionais que serão ingressos ou reingressos no mercado, o que a gente deve levar em consideração nessa fase para que em outros momentos eles estejam aptos a lidar com situações adversas, serem criativos e empreendedores?
Quem quer começar respondendo? Sobre criatividade? O que nessa fase, né, vou repetir a pergunta, sob, né, essa ótica do coronavírus, da parte de formação dos profissionais que vão entrar no mercado, o que a gente não pode deixar de levar em consideração para que eles de fato estejam aptos a atuarem no futuro mediante cenários complexos, igual o que vivenciamos hoje? Vou dar uma visão bem própria do que eu penso, e em relação à criatividade, aqui eu acho que o que o Sérgio falou, a criatividade não é derivada de nenhum setor, né? Ele é do ser humano. Acho que a capacidade que a gente perdeu de imaginar foi perdida durante um tempo. E aí a segmentação burocrática das profissões fizeram com que a gente ficasse dentro de caixinhas. Então, assim, para recuperar isso é exatamente o que está acontecendo agora. A gente está integrando visões de mundo para realmente entender que o mundo nunca foi para ser dividido, né? Ele sempre foi integrado. A própria visão da saúde, para você descobrir um diagnóstico de depressão, por exemplo, é multifatorial. Não tem como você falar, cada um vai ter uma visão, mas se você junta todas as expertises, você vai conseguir complementar essa situação. A gente pode colocar, por exemplo, o Eduardo em relação às indústrias. A gente sabe que o Brasil, desde de 97, que só vem deprimindo a indústria, né? Eram 27% do PIB, agora 9%. Até onde a gente vai entender que o processo de riqueza do país é construído dentro da indústria. E todo ele veio permeado durante isso. A gente até fala, a gente nasce falando que a educação é a coisa importante, claro. Mas se o país não se estabelece na estratégia, se ele não se posiciona, né, parece que é um processo que a gente não entende, que a riqueza acompanha a indústria e tudo se permeia através dela, porque foi assim que a gente começou a entender. A digitalização, a gente já tem 30 anos no mundo digital, né? E agora a gente teve que passar por um processo pandêmico como esse para a gente descobrir. Eu estou descobrindo aqui como fazer videoconferência com vocês. E a gente já está há 30 anos com essa tecnologia, entendeu? Então, eu acho que é isso. Tudo isso já veio para meio que ensinar a gente que, assim, olha, a gente tem que realmente pensar de forma estratégica. Não dá mais para só ficar copiando e sedimentando pensamento. A gente precisa ser cíclico, a gente precisa ter raciocínio autônomo, e toda autonomia, isso aí faz parte do nosso processo normal. Ficar replicando coisas já não faz mais sentido. Eu acho que é isso aí. Perfeita colocação, Marcos. A Lilian... Posso complementar um pouquinho o que ele falou? À vontade. Eu acho o seguinte, é uma coisa que está faltando para nós, né, que acontece, mas muito setorial, o desenvolvimento das crianças no empreendedorismo, né, e o uso das ferramentas de tecnologia. Hoje, quando uma criança pequena, o que os pais fazem? Né? Eles dão um celular para a criança ficar brincando em joguinhos, ok? Eles estão na geração D, né? Que eu acho que é a geração que já nasceu com a tecnologia, mas eles têm que fazer o bom uso da tecnologia. Existem alguns laboratórios, algumas escolas que são laboratórios, e algumas delas chamam-se, por exemplo, Fab Lab, né? Que ali, naquela escola, você tem todos os mecanismos, né, para você desenvolver a criança a fazer um robô, a programar um robô, desenvolver, né, mecanismos tecnológicos através da tecnologia. E isso incentiva, né, a criatividade. Então, a criança ela tem que ser motivada para desenvolver o cérebro dela. Ela tem todas aquelas caixinhas vazias no cérebro, mas se a gente não der, entende, meios, entende, para elas não vão crescer, entende, inteligentes e criativas. Elas vão ser bitoladas, como é uma grande maioria da população hoje em dia. E elas são motivadas através de entrar numa sala de aula e passar de ano. Então, o passar de ano não quer dizer nada, entende? O cara pode passar com nota 10, mas o que ele aprendeu, entende, nesse período? Ele aprendeu o 10 ou ele aprendeu o 1? Entende? Então, o passar não é o importante. O importante hoje nas aulas, e isso daí vem de encontro, inclusive, com uma das perguntas, e que o que fazer para as pessoas não ficarem dormindo ou então prestar atenção nas salas de aula, é a motivação da aula. Deixar a aula mais prática e não só teórica. Entende? Unir a praticidade e a teoria juntos.
Laboratório e aula, laboratório e aula. Então, isso motiva a pessoa a estudar para poder fazer um bom trabalho no laboratório. E o trabalho no laboratório que ela não consegue fazer bem, ela vai estudar para poder melhorar para a próxima. Então, existe essa motivação, entende, que faz com que cresça essas criatividades que a gente tem. Um monte de gente aí inteligente que pode ser mais criativas, mas não são motivadas. Então, esse seria o meu O ponto de vista. caminho, né? O possível caminho para a gente dar continuidade. Professora Lilian, quer contribuir? Então, em relação à área de saúde, eu acho que os profissionais novos, eles vão precisar ser muito mais capacitados do que nós, enquanto recém-formados. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma grande epidemia, a gente vai estar precisando, tá trocando o pneu com o carro andando, por isso vamos ter, como o Sérgio colocou muito bem, muitos erros, né? Tanto não só no jurídico, mas principalmente dentro da área de saúde. E os nossos erros na área de saúde, eles não têm perdão, porque eles matam, né? Então, isso é muito, muito grave. Então, a gente vai precisar, no nosso tempo vago, nós vamos precisar estar usando ferramentas, né? Nos reinventando para poder estar aprendendo de uma maneira bastante rápida, e a tecnologia pode fazer isso. Você vê que hoje, eu falo assim por mim mesmo, mas falo por muitos colegas que estão lidando com a epidemia, né? Hoje eu fiz 2 videoconferências e nós temos exatamente, para muitos dos senhores, eu não sei se vocês sabem, mas nós estamos com 23 protocolos hoje ativos dentro do Ministério da Saúde /Anvisa, com todas as recomendações, cada um mais ou menos com umas 80, 100 páginas. E aí você tem que dar um conteúdo que não pode ser maçante, mais ou menos em 40 minutos, explicando tudo que todos aqueles profissionais têm que fazer nos múltiplos cenários, né? E aí, eu também, Sérgio, uso uma ferramenta que é para poder fazer uma compilação desses dados, para poder estar passando o conteúdo de uma maneira um pouco mais lúdica, num contexto de bastante crise, porque até as pessoas que estão do outro lado, elas estão ansiosas para ter aquele conteúdo e, ao mesmo tempo, para não errar na prática. Então, a gente sabe que um conteúdo passado de uma forma equivocada, num momento desse, de uma grande crise, isso faz com que a gente tenha um desfecho muito ruim com os nossos pacientes, né? Que já estão internados e estão em estado grave. E aí, é aquilo que eu falo, eu acho que esse movimento que a Unifor está fazendo, ele provavelmente vai ser copiado por todas as universidades em nível de pós-graduação em nosso país, porque principalmente para a área de saúde, que era um movimento bem atípico, né? Mas ao mesmo tempo bastante, eu digo, necessário nesse momento. Por quê? Porque a gente precisa ter esse conteúdo, e aquele aluno e aquele profissional que está fazendo um curso, que ele possa ter uma informação no momento crítico, lá na frente, ele vai colher frutos na área de saúde, lógico, porque nós estamos no centro desse furacão, né? Então a gente vai colher frutos nesse momento, mesmo que ele seja à distância, mas principalmente para o futuro, porque a gente vai ter a comparação para poder fazer na prática. Então, eu acho que é isso que a gente tem aí a contribuir. Alguém mais gostaria de colocar? Eu acho que, em termos de educação no mundo jurídico, uma coisa que eu acho muito legal acho que o Marcos falou muito bem, em questão de multiconhecimento. Acho que o aluno, ele não pode sair querendo saber só da lei, porque independente para a área que ele vá depois, se ele vai ser juiz, promotor, defensor, advogado, enfim, um juiz, as coisas hoje elas são tão complexas, né? Tudo é interligado, nada é sozinho, você não estuda só o direito. Então, muitas das vezes você tem um profissional lá, por exemplo, o juiz, passou no concurso e tal, e vai exercer sua atividade, e ele vai se deparar com um problema de saúde complexo. Como que ele vai entender aquilo? Não é só conhecer lei, você tem que conhecer a realidade, todas as realidades um pouco, você tem que entender de diversas coisas, você tem que conhecer muitos assuntos. Eu acho que, assim, eu tive a oportunidade, desde que formei, de advogar nessa área empresarial, e isso me possibilitou conhecer talvez diversos setores diferentes. Então, eu tenho clientes na área de saúde, tenho clientes na área da indústria, tenho clientes que prestam serviços, tenho clientes na área de transporte, na área de bar, na área de restaurante, na área, enfim, em
quase todas as áreas. E isso me fez, sempre fui muito curioso, então isso me fez buscar conhecimento, não só jurídico, mas da atuação de cada uma daquelas áreas para que eu pudesse atuar melhor. E eu vejo que, na aula, por exemplo, eu sempre procuro passar para os alunos questões bem práticas ligadas a diversos ramos. Então, de repente, para resolver o problema X, você não tem que ter conhecimento só do direito empresarial. Você tem que conhecer direito empresarial, direito civil, direito do trabalho, você tem que conhecer também de engenharia um pouco de outra coisa. Então, você tem que saber conversar com todo mundo. E isso é fundamental. E eu vejo que muitos alunos têm essa dificuldade. Se você não mastigar para ele, falar, olha, é isso, ele tem dificuldade. Não, quando eu falo aluno, eu quero dizer o jovem. O jovem hoje, ele parece que ele está moldado em uma determinada forma, que ele tem dificuldade de entender, mesmo tendo acesso a tanta tecnologia, ele não consegue usar essa tecnologia a seu favor. Então, eu acho que o profissional do futuro é aquele que vai conseguir usar a tecnologia a seu favor para que ele possa conhecer de diversos assuntos que não o seu, né, que não a sua expertise, mas assuntos de outras áreas. Ele tem que conversar com todas elas e ter conhecimento de todas elas para que ele possa tomar decisões, para que ele possa executar suas atividades da melhor maneira. Então, eu sempre procuro levar nas minhas aulas para esses alunos esse conhecimento diferenciado. Então, assim, nós vamos fazer esse contrato aqui ao invés desse. Por quê? Porque se a gente for ver financeiramente, esse aqui vale mais a pena que esse. Eu vou explicar para vocês como você vai fazer o cálculo financeiro, o que você tem que entender do funcionamento da empresa para fazer esse cálculo financeiro. Esse não é um conhecimento que normalmente tem num curso de direito. Normalmente você vai ter esse conhecimento num curso de administração, de contabilidade. Mas se você não traz esse conhecimento e molda ele dentro da parte jurídica, dificilmente você vai tomar boas decisões. Então, eu tento levar isso. Eu acho que isso é fundamental. O profissional de hoje, né, o profissional do futuro, é o profissional que conseguir conversar com diversas áreas ao mesmo tempo e que esteja sempre atualizado, que esteja sempre em contato com todas essas áreas com muito conhecimento. E como obter todo esse conhecimento ao mesmo tempo? Só usando de boa forma as tecnologias existentes. Isso, para mim, é fundamental. Bem, perfeito. Eu queria agradecer a colaboração de todos vocês. Infelizmente, né, ou felizmente, chegamos ao final da nossa conversa. O tempo está um pouco estourado, mas de imediato eu queria agradecer mais uma vez a participação dos convidados, né, o Eduardo Chaves, empresário multissetorial, ex-diretor industrial da PSA Peugeot Citroën, a Lilian Beringer também, membro da Comissão Nacional de Urgência e Emergência do Conselho Federal de Enfermagem, o Sérgio Machado, mestre em Direito, especialista, né, no Direito Empresarial, o professor Marcos Casucci, aqui do Núcleo de Inovação do Unifoa. Agradecer também aos coordenadores, né, o apoio dos coordenadores da pós-graduação, os alunos que estão participando, e avisar que a partir de agora, daqui para frente, estaremos pelo Núcleo de Inovação, em parceria com os coordenadores e a professora Daniele, né, do programa de especialização, realizando outras temáticas, bate-papos e lives, para que a gente possa dar continuidade, né, nas discussões e temas pertinentes a esse momento que nós vivemos. Então, obrigado a presença de todos. Vamos encerrando por aqui. Agradeço também as pessoas que mandaram sugestão, as mensagens de agradecimento aqui no chat. Boa noite para todo mundo. Fique com Deus. Agradecemos a você também. Obrigado. Parabéns, Alexis. A iniciativa é fantástica. Obrigado. Eu acho que não pode parar. Eu acho que esse foi o início e vocês têm que continuar. Eu acho que isso daí é o desafio tecnológico de vocês. Dar a continuidade desse trabalho. Eu acho que esses debates são fantásticos. Eu tenho participado de vários debates. Inclusive, um deles vocês devem conhecer, a Restart-se. E eles estão tendo, inclusive, cursos até gratuitos nesse momento de crise. 4 cursos por dia. E é fantástico entender o que está acontecendo, tudo também dessa forma que nós estamos fazendo. Então, eu acho que é uma prática fantástica que vocês começaram. Parabéns a todos, a Daniela e você, Alexis. E não pare, continue, tá? Essa é a minha motivação para vocês. Combinado, obrigado. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite, obrigado. Obrigado.